Alô, alô, galera! Eu sou o Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer as dicas de apostas dos jogos que ocorrem neste sábado. Pois é, finalmente temos jogos do Campeonato Brasileiro voltando depois de uma parada e a gente vai direto para lá. Então, primeiro, vamos pôr na tela aqui. Tá aí nosso parceiro VBet. A gente sempre fala, vale a pena reforçar. Se você ainda não tem conta no VBet, use esse QR Code, né, que você vai ser levado direto para a página de cadastro. Se você não tem como usar o QR Code, pega o link que está na descrição do YouTube. Faz o seu cadastro e já abre a sua conta, tá bom? Aí você pode pôr agora ou depois, se você quiser, você coloca lá um dinheirinho por Pix e segue as nossas dicas. Gente, você não vai se arrepender. Quem acompanha nossas redes sociais, a gente mostra o quanto a gente acerta e erra todos os dias, tá bom? Vamos para um fim de semana de muitos acertos, hein? Começando com esse Botafogo e Corinthians. É legal aqui no VBet, ó, que você vê a posição e os pontos de cada time no campeonato e o retrospecto ali, ó, vitórias, empates e derrotas, que tá como P, né, de perdas. Então você vê o retrospecto de cada time que você analisa quando você abre aí, tá bom? O Botafogo faz um excelente campeonato, né? Praticamente desde o início brigando nas primeiras posições, né? Perdeu aí, chegou a ficar aí para segundo, terceiro, quarto, voltou para primeiro. O time perdeu o título ano passado, ou seja, deixou de ganhar porque estava com muitas chances de ganhar no passado e agora vem como um grande favorito para ser campeão brasileiro. Já o Corinthians faz um campeonato muito ruim, né? Levando em conta a sua tradição, né? O nome do clube, o histórico. Está na zona de rebaixamento, lutando para evitar esse fiasco que já ocorreu no passado. Então você vê que o Corinthians é o primeiro da zona de rebaixamento aqui na 17ª colocação, né? Caem o 17º, 8º, 9º e o 20º. Então o Corinthians está bem até com muitas chances de escapar do rebaixamento, mas está fazendo uma campanha arriscada, né? Já na Copa do Brasil, o Corinthians conseguiu, né, passar com muito sufoco, né, do Juventude. A gente viu, né, nos dois jogos, perdeu o primeiro, ganhou o segundo com a diferença para evitar os pênaltis aos 97 minutos de jogo, né? A gente fez essa live e o Corinthians eliminou o Juventude e vai enfrentar o Flamengo na semifinal. No primeiro turno, mesmo jogando fora de casa, o Botafogo venceu o Corinthians, né? E agora o Botafogo joga em casa e entra como favorito para vencer mais uma vez. As odds estão boas, 1,54 para a vitória do Botafogo, gente. São odds boas, levando em conta aí que um é o líder do campeonato e o outro está entre os últimos, né? E o Corinthians, bem ou mal, vai ter que dar um pouco mais aí de foco na Copa do Brasil. Claro que também vai ter foco total para não ser rebaixado, né? Então o time fica se espremendo, né, o máximo que consegue dos seus jogadores, sem cansar demais, sem machucar os seus jogadores. É, o Botafogo tem um retrospecto muito bom jogando em casa, tá? De 12 jogos no Campeonato Brasileiro, venceu 9, tá? Ganhou 9 de 12. E o Corinthians tem o pior desempenho como visitante de todos os times do campeonato, né? Tem uma vitória em 13 jogos como visitante. Por isso a nossa dica é essa que eu falei. Vitória do Botafogo a 1,54. Vamos direto na vitória, sem ter medo lá e se garantir com um empate ou empate anula a aposta, tá? Primeiro porque pagam muito pouco aqui, né? Nem vale a pena. Nós vamos então para a vitória do Botafogo para ver o time disparar aí para tentar já colocar uma mão na taça do Campeonato Brasileiro. Vamos ver outro jogo desse sábado? Tem o Atlético Paranaense e o Fortaleza, tá bom? Atlético Paranaense e o Fortaleza. Aqui, situação um pouco parecida, nem tanto, né? Vamos lá, o Atlético Paranaense está na 12ª colocação, no meio da tabela. O Fortaleza, surpreendendo também a muita gente, está brigando pelo título, né? Está na 2ª colocação. Se o campeonato terminasse hoje, por exemplo, o Fortaleza com essa 12ª colocação entraria com uma vaga para a Copa Sul-Americana, ou seja, está ali mais ou menos dentro do que o time espera, né? Ficar ali no meio da tabela, o time não espera ficar entre os primeiros, não tem aí, né, investimento em jogadores para ser campeão.
O problema do Fortaleza é que vem tomando muitos gols, tá? Na maioria dos últimos jogos, o Atlético Paranaense tomou gols, tá? Mesmo dentro de casa como fora de casa. E o Fortaleza sempre vem marcando gols, né? Quando joga fora, as odds para o lado do Fortaleza vêm muito altas, né? Olha aí, 3,53 para a vitória do Fortaleza. Então, mesmo que o time esteja numa boa situação para até ganhar esse jogo fora de casa, é muito arriscado. Para arriscar menos, a gente vai para o Fortaleza fazer um gol no jogo, que já paga um valor legal. Então você vem aqui em gols, ó, tem o total de gols do jogo, o total de gols do Atlético Paranaense e o total de gols do Fortaleza. Acima de meio gol, paga 1,46, ou seja, que o Fortaleza faça pelo menos um gol no jogo, né? Então, mais de meio, paga 1,46, ela fica sendo a nossa dica. Desse jeito a gente não precisa arriscar aí vitória do Fortaleza como visitante, né? Ou um empate anula a aposta. A gente vai que o Fortaleza vai marcar um gol. O Atlético Paranaense tem sofrido gols e o Fortaleza está fazendo gols. Então é muito boa essa aposta, pagando 1,46. Você pode fazer ela sozinha, né? Ou se quiser misturar com uma duplinha mais fácil, aí fica a seu critério, tá? A gente tem mais um jogo do Campeonato Brasileiro, são 3 partidas neste sábado. É Atlético Goianiense contra Vitória, né? E aqui a gente vê, olha só, um é o último, o Atlético Goianiense está na 20ª colocação e um é o penúltimo, o Vitória na 19ª colocação. Jogo dos desesperados, dois times que estão aí lutando para escapar do rebaixamento. Apesar de ser o último colocado, o Atlético Goianiense mostrou uma reação nas últimas semanas, né? Jogando em casa, vem de 2 vitórias que foram contra o Juventude e contra o Internacional. Se você vê ali, ó, tem 2 derrotas, 2 vitórias e uma derrota. Mas jogando em casa são 2 vitórias seguidas, né? O Vitória é um dos times que tem o pior retrospecto como visitante, só não é pior que o do Corinthians, né? É um dos piores do campeonato. Então a gente vai apostar para o lado do Atlético Goianiense, né? Vamos dar uma olhada? Olha, paga 2,05, ou seja, tem aquele risco. Por isso, a gente vai no draw no bet. O empate anula a aposta que paga bem a faixa que a gente costuma trabalhar aqui, ó, 1,45. Empate anula a aposta para o Atlético Goianiense, paga 1,45. Significa que se o Atlético Goianiense vencer, a gente ganha, da mesma forma que seria aqui, mas se acabar tendo um empate, a gente tem o dinheiro devolvido, a gente não vai perder o dinheiro. Aqui, no caso da aposta no resultado, a gente perde com um empate ou com a derrota, né? Então, aqui o empate devolve para a gente e vale a pena. A gente está falando dos 2 piores times aí do campeonato, pode ser que seja um jogo aí com empate, né? Se você for ver o retrospecto do Vitória, está a 4 jogos sem vencer, tá bom? O Goianiense vem num momento um pouco melhor, como eu falei, dentro de casa, por isso que a gente acha que vale a pena apostar, mas sem arriscar tanto. Então vai esse draw no bet, empate anula aposta do Atlético Goianiense, tá? A gente acha que não vale a pena apostar no resultado. Vamos então sair do Brasil para a Premier League. Vamos para a Inglaterra. Deixa eu abrir aqui o futebol inglês. A gente tem vários jogos, né, neste sábado. E a gente vai pegar esse jogo aqui, ó. Brighton contra o Ipswich Town, né? O Ipswich, a gente já deu umas 2 dicas aí de jogos envolvendo. É um time que subiu agora da Championship, ou seja, da 2ª divisão. É um time menor que subiu para a Premier League e está tendo dificuldade. O objetivo vai ser tentar se manter na Premier League e não cair novamente e voltar para a Championship. Se você olhar o retrospecto, tem 2 derrotas e um empate, enquanto que o Brighton tem 2 vitórias e um empate, né? O Brighton está na 3ª colocação e o Ipswich na 17ª, né? Dos menores times, assim, que tem o menor orçamento, o Brighton vem sendo a grande sensação nesse início de temporada, tá? E vou dizer mais, já desde o ano passado eu estou de olho no Brighton, 1 a 2 anos que, por ser um time pequeno, está surpreendendo aí como vem
fazendo as suas campanhas, né? Começou muito bem novamente o Brighton, ganhou contra o Everton e contra o Manchester United. Aliás, o Manchester United não está ganhando de ninguém quase, né? E empatou contra o Arsenal. Ou seja, o Brighton só pegou times mais tradicionais aí, né? Manchester United, Arsenal e o Everton. Sendo que o Arsenal é um dos grandes favoritos aí ao título, né? E tomou esse empate com o Brighton ainda, que o Brighton jogou fora de casa. O Ipswich, como eu falei, subiu esse ano e o seu objetivo é tentar se manter. Vai ser difícil para o Ipswich, né? Começou com 2 derrotas e um empate. Então, assim, pelo bom momento que vive o Brighton, pelo time e por estar jogando em casa, a vitória do Brighton é a dica. Tá pagando bom demais ainda, viu? Pagando bem demais, né? Seria o certo eu falar. Tá pagando 1,41, gente. Essa aposta estava mais baixa, viu? Mais cedo estava 1,35, 1,37, dependendo da casa de apostas. 1,41 é uma vitória muito provável. Vale a pena você combinar com uma dupla aí que você se sente seguro ou até simples aí com mais valores nesse Brighton para vencer esse jogo, tá? É uma das minhas apostas favoritas para esse sábado. O nosso especialista deixa até uma segunda dica, né? Acreditando no handicap para o Brighton, ou seja, o Brighton ganhar de mais de um gol. Então eu vou até colocar aqui para ficar essa dica, Brighton menos 1, paga 1,63, tá bom? Lembrando, para vencer essa aposta, o Brighton precisa ganhar por 2 gols ou mais de diferença. Mas se acabar ganhando só por 1, o site devolve o dinheiro, a gente não perde o dinheiro, tá bom? A gente perderia se fosse o menos 1,5, que aí paga muito mais. Para não se arriscar muito, menos 1 é uma boa, tá bom? Gosto muito do Brighton para esse jogo. Vamos então para um grande favorito na Premier League, né? Vamos para o Manchester City. Manchester City está aqui, ó. Manchester City contra o Brentford, tá? O Manchester City tem 3 vitórias em 3 jogos, primeira posição, 9 pontos. Já o Brentford, 2 vitórias e uma derrota, né? Está na 6ª colocação. Está bem o Brentford também pelo tamanho do time. O Manchester City, obviamente, é o grande favorito, até para ser o campeão, né, da Premier League. Muito mais para ganhar esse jogo em casa contra o Brentford. Diferente dos outros grandes times, como o Arsenal, Liverpool e o Manchester United, o Manchester City não tropeçou ainda, são 3 vitórias, né? O Brentford é um time menor, fez um bom começo de campeonato, tá? Essas 2 vitórias que você está vendo ali foram sobre o Crystal Palace e o Southampton. E a derrota foi para o Liverpool, ou seja, perdeu para um time muito melhor e conseguiu ganhar de 2 times que estão na mesma faixa de nível. Então o Brentford começou bem aí esse ano na Premier League. O Brentford não é um time ruim, tá? Mas quando enfrentou um time de alto nível, que foi o caso do Liverpool, perdeu por 2-0, né? A derrota veio desde o primeiro tempo. Como a aposta no Manchester City paga pouco, você está vendo ali, ó, 1,18, deixa eu até mostrar. A gente vai dar 2 dicas, né? A primeira é aquela intervalo barra final do jogo, né? O half time barra full time. Vamos procurar então. Eu vou abaixar tudo porque ela aparece lá embaixo. É sempre difícil achar no meio de tanta aposta. Aqui, ó. Ele aparece aqui no VBET, a tradução é meio tempo, partida inteira, né? Cada site coloca de um jeito. É o half time barra full time, HT barra FT, intervalo barra final do jogo, primeiro tempo, jogo completo. Aqui é meio tempo, half time, partida completa, full time, partida inteira. Então, uma tradução válida também. O que importa é que a gente vai apostar nessa daqui, ó, 1,58 para o Manchester City vencer já desde o primeiro tempo. Então, tem que chegar no intervalo ganhando já, tá? Não pode chegar 0-0, nem 1-1. Tem que chegar lá ganhando, pode ser 1-0, já pode ser 2-0 e se manter ganhando até o final do jogo, tá bom? Lembrando que o Brentford perdeu dessa forma para o Liverpool desde o primeiro tempo. Essa então é a dica mais arriscada, mas é a que eu mais gosto para esse jogo. A outra é o handicap menos 1. Então vamos descer lá para o handicap. Menos 1 para o Manchester City paga menos. Desculpa, o menos 1 paga 1,24, né? Sendo que a vitória paga 1,18, ou seja, nem é tanto assim a mais para o City vencer por 2 gols, né? Sendo que aqui você volta a aposta se for por 1 gol
E se você esperar que o City ganhe por 2 mesmo, aí você pode ir no menos 1,5, ó, já paga 1,53. Mas eu gosto do halftime e full time mais, tá, gente? Por quê? Porque o Manchester City é um time que sempre sai já jogando com tudo no primeiro tempo. Eles não ficam naquela enrolação, eles já jogam e às vezes já fazem gol antes dos primeiros 10 minutos. Isso é muito bom para esse tipo de aposta. Então, ficou essa dica aí, o halftime full time e o handicap aí, menos 1 ou menos 1,5, depende da sua fome e confiança no Manchester City. Vamos pegar outro jogo desse sábado na Inglaterra? Tem muito jogo, né? Eu mostrei para vocês. Olha aqui a lista, né? Muito jogo. A gente vai pegar esse aqui, ó. Aston Villa contra Everton. Pois é, o Everton, eu não sei como não caiu, né, no ano passado. O time ficou aí numa péssima situação a temporada inteira e começou pior ainda, né? Olha só aqui, ó, 20ª colocação. É o último colocado, 0 pontos, 3 derrotas. Começou já perdendo todos os jogos. O Aston Villa está na 7ª colocação, 2 vitórias e 1 derrota, igual o Brentford, né? Brentford fica à frente aí pelo saldo de gols, mas tem 6 pontos também o Aston Villa. Eu tô lendo aqui a análise, que é o que eu acabei de falar, né? O Everton se mostrou um time muito ruim desde o início do campeonato, né? Pelo que mostrou em campo, eu tô falando aqui só dos números, mas pelo que mostrou em campo, é candidato a ser rebaixado e com antecedência até se bobear, né? Perdeu todos os jogos e jogou mal. O Aston Villa é um time médio para bom, é um time ali que fica, né, entre os 6 ao 10º colocado, geralmente. Fez um excelente campeonato temporada passada e começou com essas 2 vitórias e 1 derrota. É um time muito superior ao Everton, jogando em casa é o grande favorito. Nós vamos em 2 dicas também parecido com as que eu dei agora há pouco. A primeira é a vitória do Aston Villa, pagando quase 1,50. Aqui, ó, 1,49 já está uma boa dica, né? Aston Villa pega o time que só perdeu, que vai ser o saco de pancada, jogando em casa, é obrigado a ganhar esse jogo, para ganhar 3 pontos, né? Porque não vai querer arrumar ponto em outros lugares mais difíceis. Aqui é o momento de ganhar os 3 pontos. Então, eu acho que é obrigação esse Aston Villa vencer a partida. A outra dica, a gente vai também para o Aston Villa ganhar de 2 gols ou mais, né? Então, a gente vai no handicap, menos 1 para o Aston Villa. Olha aí, paga 1,80, aí sim é uma boa, tá? Para o Aston Villa vencer por 2 gols, porque caso acabe vencendo só por 1 gol, você se arriscou, mas não perdeu. O site devolve o dinheiro para você. Então ficam essas 2 dicas: Aston Villa vitória simples ou Aston Villa por 2 gols com a segurança de o dinheiro voltar. Então é o handicap menos 1, tá bom? A gente tem mais jogo, mas agora a gente tem na Alemanha. Deixa eu pular aqui. Então a gente tem aí 6 partidas no sábado do campeonato alemão e a gente vai pegar aqui, ó, a última delas, é o Kiel contra o Bayern de Munique, né? Holstein Kiel contra o Bayern de Munique. O campeonato alemão está na sua 3ª rodada, 2 jogos cada time. Você vê aí que o Kiel tem 2 derrotas, né? Perdeu os 2 jogos, 0 pontos, está na 16ª colocação, porque tem outros times aí com 2 derrotas também. O Bayern de Munique, 2 vitórias, está na 2ª colocação com 6 pontos, porque também tem time com saldo de gols aí melhor que o Bayern, né? O Bayern de Munique então enfrenta o Kiel, que subiu esse ano para a 1ª divisão, né? O Kiel estava na 2ª divisão e perdeu os 2 jogos aqui quando chegou na briga de time grande, né? A diferença de orçamento dos times é gigantesca. O Bayern de Munique é o maior time da Alemanha, um dos maiores orçamentos do mundo, com estrelas do futebol mundial. Por isso, a aposta aqui é a vitória do Bayern, tá bom? Você vê que não paga muito, olha aqui, ó, 1,21 por Bayern ganhar fora de casa. E aí, então, a gente vai trazer umas dicas que paguem melhor, porque essa daqui é muito pouco, né? As odds para a vitória estão nessa casa entre 1,20 a 1,25, dependendo da casa de apostas que você juntar. Pode ser uma dica para você combinar com uma dupla que a gente mostrou. Tem umas duplas de 1,40. Essa vitória aí é quase certa, sem precisar arriscar muito na diferença de gols, tá bom? Aí a próxima dica é o handicap menos 1. O Bayern costuma fazer muitos gols. O campeonato alemão costuma ter muitos gols, né? Então vamos no handicap para o Bayern de Munique menos 1, ou seja, ganhar por mais
que 2 gols de diferença, tá bom? 2 gols ou mais, sendo que se ganhar por 1, o dinheiro volta. Aí paga 1,29. É pouca a diferença de 1,21 para 1,29. Eu acho que às vezes vale mais você apostar na vitória simples mesmo, que está 1,21, e combinar com outro jogo, tá? Do que esse 1,29. Não chega a compensar tanto esse 1,29. De repente você pode até arriscar o menos 1,5, mas aí vai para 1,61. Eu também não arriscaria, não. Eu arriscaria talvez na outra dica que a gente tem. A outra dica é boa. É que seja um placar alto e com isso a gente tem aí uma chance no mercado de gols dos jogadores, né? Quem que é o artilheiro desse time e a grande referência, que bate os pênaltis e que faz os gols? Harry Kane, pois é, num jogo que deve ter muitos gols, talvez o Bayern faça 3, 4, 5 gols, né? Tá pegando praticamente um dos piores times aí da Bundesliga, o Harry Kane deve marcar um gol, pelo menos, né? Então a gente vai nessa dica. A gente procura aqui, ó, jogadores, Harry Kane para marcar a qualquer momento, ó. Paga 1,48, então para um gol do Harry Kane, tá? Acho que vale muito mais a pena do que o 1,21 na vitória do Bayern e 1,26, 28, 29 no menos 1, né? Aqui você paga 1,48, quase 1,50 para o Harry Kane fazer um gol, tá? Gosto dessa aposta, eu acho que eu também vou nela, né? Eu gosto muito dessas apostas hoje. Vamos daqui para o vôlei, né? O vôlei masculino não abre muito antes do dia do jogo. A gente está pegando aí o Campeonato Paulista de Voleibol Feminino e Masculino e as partidas eu acho que ainda não abriram. Eu vou olhar aqui só por desencargo de consciência. Vôlei, Campeonato Paulista, vamos ver. Só tá os jogos de sexta-feira. Os jogos de sexta-feira que eu dei a dica ontem, né, só entraram agora, né? E o de amanhã, de sábado, ainda não entrou. Por isso que eu vou até tirar da tela aqui para não confundir vocês. Nós vamos falar do jogo de sábado, que é Suzano contra SESI Bauru do voleibol masculino, tá bom? É um duelo de dois bons times do estado de São Paulo. O SESI Bauru é o atual campeão da Superliga e está invicto no Campeonato Paulista, tá? São 4 vitórias em 4 jogos. O Suzano é um bom time e só perdeu um jogo também nas 4 partidas, então tem 3 vitórias e uma derrota. O SESI Bauru manteve a mesma base que conquistou o título nacional da Superliga no ano passado. O Suzano perdeu alguns bons jogadores, né? Perdeu importantes jogadores da temporada passada e nossos especialistas acreditam que o time está um pouco mais fraco do que comparando com o ano anterior. O SESI é um time melhor, vive num momento melhor, mesmo jogando fora de casa, é o favorito para vencer esse jogo. A nossa entrada mais conservadora vai ser vitória do SESI Bauru, tá bom? Pode ser que as odds abram muito baixas, por exemplo, 1,20, 1,18, 1,10. Aí não vale a pena. Aí vale a pena a gente ir no handicap de sets para o SESI Bauru vencer por 2 sets ou mais, né? Que é o handicap menos 1,5 sets, tá? O handicap menos 1,5, aí o SESI Bauru precisa ganhar de 3-0 ou, na pior das hipóteses, 3-1, que a gente ganha essa aposta. Essa fica sendo a dica do voleibol para finalizar as dicas de sábado. Beleza, gente? Fiquem sempre ligados nas nossas redes sociais. Sigam o BetBox TV no Instagram, no TikTok, no Facebook, no LinkedIn. A nossa conta é @BetBoxTV. E segue também no canal do YouTube. A gente precisa de mais inscritos para mais gente conhecer o nosso canal. O YouTube recomendar para mais pessoas as nossas lives e dicas. Então segue lá o canal no YouTube também, @BetBoxTV, e deixe comentários nos vídeos que a gente sempre fica contente de responder. Combinado? Um bom começo de final de semana. Amanhã eu volto com dicas para o domingo. Tchau, tchau!